Olá a todos, eu sou a Fabi Nolasco, do Criando Raízes em Portugal, conectando pessoas e negócios. Hoje a nossa live será sobre intercâmbio. Vamos falar um pouquinho sobre a vivência em outros países, né? Com Murilo Neri, ele que já vivenciou esse intercâmbio nos Estados Unidos, na Irlanda e na Inglaterra. Ele vai falar um pouquinho sobre a vivência dele nesses países. Vamos aguardar ele entrar, que ele teve um probleminha com a internet. E já já ele entra. Olá, Boni. Vai aprender um pouquinho? Vai aprender um pouquinho de intercâmbio, como estudar fora? Vamos aguardar ele entrar, que ele teve um probleminha com a internet. Olá, Bruno. Olá, Fabi. Tudo bem? Pessoal que está entrando, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Um assunto bem interessante para quem quer estudar fora. Ah. Oi, Alex, sumido. Olá, Jacó. Tá todo mundo sumido. Oi, né? O pessoal que tá entrando agora, a live é sobre intercâmbio, tá? E sobre como estudar fora, né? E hoje nós vamos falar com o Murilo Neri. Ele tá um pouquinho atrasado, porque ele tem um probleminha com a internet. Bom, então vamos papear um pouquinho, né? Ah, sim, tá trabalhando demais, né? Olha lá, gente. Eu também estive uns dias fora, né? Retornando agora. Muita saudade do bate-papo aqui. Vocês estão todos sumidos. Todos aí trabalhando demais, né? O Brasil voltou a trabalhar. Então, os horários também, né? Olha lá, o Murilo chegou, gente. Hello, Olá, tudo menino! bem? Tudo e você? Tudo bem, olá, gente, tudo bem? Eita, menino Agora viajado. foi, Deu certo? deu certo aqui. Como é que você tá, Fá? Que saudade. Saudade, né? Faz tempo já, hein? Nossa, faz o quê? Vai fazer um ano. Não, já fez um ano, né? Fez um ano em abril, acho. Nossa, gente! Passou rápido, né? O Murilo, ele fez intercâmbio na Inglaterra e aí ele deu um pulinho aqui em Portugal. Aí passou Foi, uns dias aqui em fui Portugal. passar 3 dias e conheci a Fá, o Bruno. Ai, gente. Então, para quem não conhece, ele é o Murilo, Murilo Neri. Ele é estudante, hoje ele é professor de inglês. Ele vivenciou esse intercâmbio, um pouco nos Estados Unidos, um pouco na Inglaterra, um pouco na Irlanda. E assim, com a mochila nas costas, e fez o intercâmbio e conheceu muita gente, muitas pessoas, e com a máquina fotográfica, né, pendurada, a A máquina tira-color, né? tem que andar em todo lugar, né? A tira-color, né? E ele vai tirando fotos e vai fazendo amizade, vai deixando saudade por onde ele passa. E ele vai contar um pouquinho pra gente sobre essas vivências, como que é o intercâmbio, enfim, e vai contar um pouquinho essa pessoa doce, querida,
que não come nada, ele não gosta de comer, ele é magrinho mesmo, porque ele não gosta de comer. Bom, Meu amor, gente, a Fabi já deu a introdução toda, super gentil. Agradeço muito o convite para estar aqui hoje. Eu acho que a gente tem que partir do ponto do seguinte, gente. Não estamos num momento que as pessoas estão super empolgadas, né, para fazer um intercâmbio. Muita gente estava planejando esse ano fazer uma viagem, fazer um intercâmbio e veio toda essa situação do Covid, as fronteiras fecharam, muita gente teve que cancelar. Então, muita gente desanimou da ideia, né, de ir. Bolsa subindo, né, dólar alto, euro alto, libra alta. Mas, assim, eu acredito que jogar para frente seja a melhor opção. Então, se você está aqui e você tem a intenção de viajar, de fazer um intercâmbio, bota para frente. Bota para frente porque vale muito a pena, né? Eu acredito que o intercâmbio não tem a idade, né, Fá? Eu acho que você tem seguidores que são de várias idades. Não tem idade para intercâmbio, gente. Não tem duração ideal, vai tudo do seu estilo. Então, por exemplo, falando sobre planejamento, que eu acho que é essencial, né, Fá, para qualquer coisa na vida. O interessante para você fazer um intercâmbio, primeiro, é você ter um lugar que você vai se identificar. Hoje, com a internet, fica muito fácil você descobrir as características dos lugares que você está procurando, para que você não corra o risco de ir para um lugar que você não vai se sentir bem e vai ter que voltar por questões que até são bobas. Por exemplo, eu conheço gente que foi fazer intercâmbio, não pesquisou muito sobre o clima do lugar, chegou lá, pum, deu aquele choque. Extremamente frio, ou não, a pessoa não gosta de calor, foi parar numa Ilhas Maldivas, alguma coisa assim, e voltou porque não se adaptou. Coisas que poderiam ter sido evitadas com pesquisa. Então, eu acho que o exatamente. primeiro ponto não é nem pesquisa de roteiro, mas pesquise quem é você. Saiba quem é você, qual é o seu estilo. Autoconhecimento é importante até para fazer viagem. Porque eu sou uma pessoa que gosta de frio ou de calor? Ah, eu gosto de frio. Eu sou uma pessoa que consigo ficar muito tempo longe das pessoas que eu gosto, da minha família, dos meus amigos. Não, não sou esse tipo de pessoa. Então é melhor eu ver um intercâmbio de curta duração. Ah, não, eu sou desapegado. Então pode fazer um intercâmbio de um ano. Então, essas são coisas muito importantes para a gente se ver antes do intercâmbio, né, Fá? Você não acha? Muito, muito, muito. E assim, a pesquisa, ela é fundamental em todas tudo que você for fazer. Eu acho que tudo que você tem que pesquisar. O porquê? Porque planejado não sai caro, gente, né? E é o que o Murilo falou. Você primeiro precisa se conhecer. Precisa se conhecer e precisa saber o que você quer fazer. Quais os cursos que você quer fazer, o que você quer fazer o intercâmbio para quê? Para conhecer pessoas, para aprender uma língua nova, para se aprimorar, para conhecer o país, a outra cultura. Então você tem que realmente saber o que você quer e planejar isso. E planejar igual o Murilo disse, ou de curta duração ou de longa, né? Por quê? Porque tem várias durações o curso. Então você tem que saber várias durações o intercâmbio, né? E saber aonde você quer, para onde você quer ir, aonde você quer ficar, quanto você tem para bancar, Se porque existe agora, possibilidade, se existe a possibilidade de você trabalhar no local que você exato, escolheu. Então, por exemplo, se você for fazer um intercâmbio linguístico nos Estados Unidos, você não tem permissão de trabalho. No Canadá, se você for fazer um intercâmbio linguístico para estudar inglês, você também não tem permissão de trabalho. Mas se você for fazer um intercâmbio, um college, se você for fazer uma faculdade, aí você pode trabalhar. Então são informações que são muito importantes. Às vezes você fala, meu Deus, como as pessoas conseguem se manter tanto tempo lá fora? Talvez o destino que essa pessoa escolheu possibilite trabalho, né? Então, por exemplo, que o meu maior intercâmbio, né? O intercâmbio que eu fiz para os Estados Unidos foi de 15 dias. O primeiro intercâmbio que eu fui para a Europa foi de 15 dias. Mas o meu último, que foi para a Irlanda, eu fiquei 8 meses.
eu já sabia que lá tinha a possibilidade de, como estudante de língua estrangeira, eu trabalhar 20 horas semanais, é o part-time. Então, foi o que me ajudou a me sustentar lá, porque não tem como ficar mandando muito dinheiro do Brasil para lá sempre, porque o euro é caro, a Europa é cara. Então, são coisas que precisam ser muito pensadas. E falando sobre a Irlanda, inclusive, a Irlanda eu escolhi como destino porque quando eu fui para a Europa a primeira vez, eu me apaixonei pela Europa, né? E a Irlanda é muito mais fácil de entrar, burocraticamente falando, do que os outros lugares. Então, eu tinha a opção da Austrália, da Nova Zelândia, da Irlanda, para fazer o intercâmbio com permissão de trabalho. E aí, por conta da Europa e tudo, eu decidi ir para a Irlanda. E, gente, vou defender um intercâmbio para a Europa nessa live com todas as forças. Por quê? Por Porque que a Fá vai será? concordar comigo nesse sentido. Um dos fatores que eu levei muito em consideração era a possibilidade que eu ia ter de conhecer outros países. É muito fácil viajar na Europa, né, Fá? Muito fácil, assim, hoje eu já não sei como é que tá os preços das viagens, né, das viagens de avião, mas às vezes dá para você ir até a Alemanha por 9 euros, Tem as tinha companhias, passagem assim, tem as companhias low cost, né? Que chama as é, companhias baratinhas, que você bota uma malinha ali de graça e vai passar o fim de semana onde você quiser. Eu já cheguei a pagar 10 euros numa passagem de avião. então, e é legal assim, dependendo do país que você vai, que nem assim, tem não sei se é sul, é norte da França, que é perto da Bélgica, de Luxemburgo e da Alemanha. Você Uhum. fica entre os três países, então assim, você colocou, dependendo da região que você vai, é muito fácil você pegar o comboio de Luxemburgo e ir até a França ou ir até a Bélgica e é barato, não é caro. É, Então, se você pegar uma semana, dá para você conhecer os quatro países. verdade. A Não, né? primeira viagem que eu fiz, eu fui para a Áustria, né? Eu fui para a Áustria, da Áustria eu fui para a Eslováquia, eu fui para Hungria, né? Então, gente, um dos pontos que eu levei em consideração foi essa possibilidade de viajar e barato, tá? Então, dependendo do lugar, por exemplo, eu estava na Irlanda, que é uma ilha. Eu já cheguei a viajar por 5 euros a ida e 5 a volta, de barco, de ferry boat, né? Para o país de Gales. Passei o dia lá, e foi incrível. Ele tá falando aí, ó. Aqui no Brasil você paga R$ 4 e viaja de Jabaquara a Itaquera. É verdade. Então, gente, é muito diferente. E você trabalhando, você paga isso como se fosse realmente, por exemplo, R$ 10. Porque você está ganhando dinheiro. Então, 10 euros é R$ 10 para você aqui. Você não converte, É. você não está convertendo o seu real. Então, foi uma coisa que eu levei muito em consideração para escolher o meu destino. O clima, eu gosto de frio, eu não gosto de calorzão. Eu queria ter a experiência de viver o frio, de ver neve caindo, de fazer É lindo, né? bonequinho, sabe? Então eu queria ter a experiência, então eu levei isso em consideração também quando eu escolhi o meu intercâmbio. E acabei caindo na Irlanda, né? Então, se você tem interesse em fazer um intercâmbio, eu acho que você poderia levar a Irlanda em consideração. Só que assim, gente, vida de intercambista não é fácil, tá bom? Vida de intercambista não é fácil. Por quê? Porque você tem que arrumar o seu emprego. Aí você me pergunta, eu tenho zero de inglês. Eu tenho zero de inglês, o que que eu faço? Como é que eu vou arrumar emprego? Tem como arrumar emprego? Tem, gente. Tem como arrumar emprego. Obviamente que vai ser mais difícil do que uma pessoa que já vai com inglês. Mas existe muita oportunidade. Você pode trabalhar em muitas áreas. Então, na Irlanda, você pode trabalhar na cozinha. Se você tem zero de inglês, você vai começar trabalhando, lavando prato, lavando balcão, trabalhos que você não tem muito contato com o público diretamente. Até você começar a desenrolar, você vai estar trabalhando nisso. É um trabalho mais pesado? Sim, gente. Você não vai sair do Brasil
Ai, você é formado em publicidade, você é advogado, você é engenheiro, você é, sei lá, você é alguma coisa aqui no Brasil. Você não vai chegar lá direto para trabalhar na sua área. Uma que o seu currículo não é válido. O seu Seu currículo diploma. daqui e nada lá é a mesma coisa. Então, só que, Fá, eu acho que é uma experiência enriquecedora até nisso, porque Muito, muito, você desenvolve a sua humildade, né? muito. Obviamente. É, humildade porque você é um estrangeiro, né? Exato. Você está na casa de outra pessoa, né? Você está no Ô, país de Mo, outra me fala pessoa. uma coisa. Você falou do inglês. Hoje você é professor de inglês, né? Numa das redes conceituadas, enfim. E assim, nós sabemos que o inglês que nós temos no Brasil é fraco. E também não é o inglês que a gente usa fora, Uhum. né? Que nem aqui na Europa usa-se muito o inglês britânico e também é, é diferente, Sim. né? O ensino do inglês no Brasil com o ensino do inglês fora, né? Conta um pouquinho para quem não, para quem acha que, mas eu tenho um curso de inglês e eu vou me arranjar lá fora. Não é bem por aí, né? É, é diferente, né? Quando eu fui para a Europa, já estudava inglês há algum tempinho, né? Eu já estudava inglês há algum tempinho aqui no Brasil. Já estava até no nível alto de inglês aqui no Brasil, que a gente chama de intermediário avançado, né? Na verdade, eu já estava no avançado. Quando eu cheguei lá, que eu fiz o teste de nível na escola, eu estava dois abaixo. Dois abaixo do que eu estava aqui. Então, assim, se você está aqui no Brasil e você tem um inglês intermediário, provavelmente lá você é um pré-intermediário, né? Então, e com certeza, Fal, o que você falou é muito real. Ser um pouquinho do inglês fraco. Eu acho que chega no nível de tipo assim, você conviver é muito diferente. Você, uma pessoa que estudou português fora do Brasil e ela chega aqui, ela vai se deparar com um sotaque diferente do sul, sotaque diferente do norte, sotaque diferente do nordeste, gírias diferentes de cada região. Então, o que as pessoas têm que entender com o inglês, primeira coisa é o seguinte: o seu sotaque é a sua identidade. Às vezes a pessoa passa muito tempo querendo falar igual o americano, igual o britânico, igual. E não, gente. E ainda mais na Europa, que você tem um mix de nacionalidade surreal. Então você vai ver indiano falando inglês, você vai ver árabe falando inglês, você vai ver português falando inglês, você vai ver ingleses falando inglês, você vai ver americanos. Então cada uma dessas pessoas são de um país diferente. E dentro do país dessa pessoa, eles têm regiões diferentes que têm costumes diferentes e gírias diferentes. Então, gente, é impossível você já chegar sabendo tudo. Vai ter expressões que você não conhece, vão ter gírias que você não conhece, e você vai acabar o quê? Aprendendo, né? Aí as pessoas também falam assim, né? Eu vou fugir de brasileiro porque eu quero falar menos português possível. Gente, eu sinceramente acho que é uma realidade muito impossível hoje em dia. É. Porque eu costumo dizer que não é o chinês que vai dominar o mundo, é o brasileiro. Porque onde você vai, você encontra. E brasileiro em tudo quanto é lugar. Às vezes eu até esqueço que eu estou em Portugal, porque às vezes eu estou assim rodeada de tanto brasileiro que às vezes eu até esqueço assim. Quando eu fui lá, quando eu fui para a França, lá para Luxemburgo, também peguei um metro, aí tinha um brasileiro aqui, um casal de brasileiro ali, eu olhei, falei, para que falar inglês? Para que falar francês? Eu vou falar nosso português. É óbvio que você tem que ter um autocontrole e saber, eu preciso praticar o meu inglês. É, Claro. Só que fugir de brasileiro, gente, você tem que ter o seu foco e o seu objetivo. Se você tiver focado e tiver um objetivo, não é o brasileiro que vai te impedir. E outra, é o brasileiro que vai estender a mão para você quando você precisar de alguma coisa aí fora. Porque aqui no Brasil, o brasileiro tem essa fama de abraçar, de trazer para casa, de amigo, de churrasco, de tudo mais. Só que a gente é meio egoísta com nós mesmos aqui no Brasil. aqui também, viu?
E, Fora também. enfim, a minha experiência foi diferente. Eu vi que nos países que falam inglês, os brasileiros se dão muito à mão. Eles se ajudam muito. Eles falam, não, vem cá, eu te explico como é, como faz, eu te indico. Então, gente, essa coisa do ficar longe de brasileiro, pelo menos na Irlanda, na Inglaterra e tudo mais, é um pouco diferente, porque eles realmente se ajudam. Não é Não, um... aqui também. Aqui no começo eu senti um pouco, sabe? Eu Uhum. senti um pouco, assim, às vezes te olhavam assim, sabe? Senti um pouco disso no começo, mas aí depois eu encontrei uma turma legal, que hoje a gente fala que é família, né? Hoje tem, assim, as pessoas que se ajudam mesmo. Eu tenho grupos no WhatsApp onde só tem brasileiras que se ajudam umas às outras. É um grupo fantástico, que cada uma ajuda, realmente, assim, é muito bom. Nós temos, em todo lugar do mundo, tem, né? Gente boa e gente ruim, né? Tem, não adianta. Eu falo que não é nacionalidade, falo que é o ser humano É a de pessoa. forma geral. Né? Eu não gosto nem de pôr essa denominação aí, de falar, fulano Tá é certo. brasileiro, fulano. Não, não gosto disso porque eu acho que não a nacionalidade, E vai né? Eu definir acho que como a pessoa vai agir com você, né? exatamente. Mas aí me fala uma coisa, me fala das experiências que você teve um pouquinho em cada país, o que você fez no país, você foi para estudar, você trabalhou, quais foram as suas experiências, o que trouxe na bagagem, né? Porque você chega de um jeito, você tem aquele choque cultural, porque cada país tem a sua cultura, e você chega e você tem aquele choque cultural. Por mais que você vá com a cabeça toda, não, tô legal, tô bem, vai dar certo, você tem um impacto, né? Isso não adianta a gente fingir que não acontece porque acontece. E conta um pouquinho de cada experiência disso, quais foram as suas dificuldades que você encontrou, quais foram as facilidades e o que você achou que vale a pena e que você vai levar para a vida. Tudo, né? Na verdade, É, se eu for contar tudo em detalhes, a gente ficaria aqui umas 3 horas de live, né? Porque o intercâmbio ele muda a vida de qualquer pessoa. Inclusive tem uma amiga minha aqui, a Duda. por que que você decidiu fazer intercâmbio? Eu decidi fazer intercâmbio porque eu não sabia o que eu queria fazer de curso universitário e eu sempre tive vontade de ir morar fora do país. Eu sempre tive vontade, desde que eu comecei a estudar idiomas na Wizard, quando eu era menor, eu sempre quis viver na prática, né? E eu sempre gostei muito de música internacional, então eu sempre tive esse sonho. E aí acabei indo parar na Irlanda. Foi uma experiência muito diferente para mim, porque eu sempre fui muito estudioso e tudo mais. Eu tinha uma experiênciazinha de trabalho com a minha mãe, mas agora eu estava sozinho. Eu não conhecia ninguém onde eu estava. Então eu ia ter que me virar nos 30, né? Então eu tinha que arrumar uma casa em 2 semanas para eu alugar, sozinho. Ah, Eu ia então ter você que. não ficou em casa de famílias, Não, porque fiquei em tem casa isso de também, família. né? Eu fui para me sustentar mesmo, para me segurar. Então eu tive que achar um lugar para alugar, uma casa para alugar em 2 semanas. Eu cheguei, eu tinha 2 semanas para arrumar algum lugar. Então eu tinha que negociar a casa, eu tinha que falar com o dono. Então, pensa, eu com 18 anos, lá fazendo esse tipo de negociação do nada. Minha vida mudou, né? Então, E sem ninguém para te ajudar, né? Você ninguém para me sozinho. ajudar. Tive que arrumar um emprego. Então eu tinha que ir lá entregar meu currículo, bater, conversar com o gerente, perguntar se tinha vaga, que eu podia, que eu conseguia. E fora da minha língua, ainda por cima. Porque você tinha que falar o inglês, Eu né? montei o meu currículo pela primeira vez, sozinho. Óbvio, eu tive o suporte da agência de intercâmbio, que eu fui a Vital Intercâmbios, mas assim, montar, entregar, conversar, eu tive que arrumar um emprego. Depois eu tive que trabalhar e assim, trabalhar com parente é uma coisa, trabalhar em outro lugar, em outra língua, que você não conhece ninguém, não foi indicação, você caiu ali e tem que começar a trabalhar. Então, tudo isso. Então, eu fui para estudar inglês, 8 meses a princípio.
que é o que você pode fazer, e depois você pode renovar. Mas eu fui para ficar 8 meses estudando inglês e trabalhando. Então, fui estudar numa escola de inglês, arrumei a minha casa com uma semana, graças a Deus. É uma casa que só tinha brasileiros. E são brasileiros que hoje eu amo demais, a gente tem contato até hoje. O meu primeiro emprego que eu arrumei foi como garçom em um pub de comédia. Que mais tardar, o Thiago Ventura, ele estava com os 4 amigos pela Europa, ele foi fazer show lá. Então, a minha primeira experiência de garçom. Não fazia ideia, eu tinha medo de derrubar copo. Derrubei muito copo, inclusive. Então, assim, e eu vi que o meu inglês não era forte como eu pensava. Que falar com gringos, eu tinha que entender o pedido, eu tinha que anotar o pedido, eu tinha que entregar o pedido. Então, eu vi que o meu inglês estava muito complicado, ainda mais com o sotaque irlandês, que é uma coisa assim, bem pontual, bem complicada de entender. É. Depois eu achei um emprego mais fixo, que foi no McDonald's, que é o meu emprego do coração. Eu amo o McDonald's. Voltaria a trabalhar numa boa. As pessoas me perguntam, mas como assim? A McDonald's, não sei maioria o das quê. pessoas aqui trabalha no McDonald's também. Eu amei trabalhar no McDonald's. Tinha muito medo, mas eu conheci gerentes que confiaram em mim. Eu fui promovido 2 vezes no período de 8 meses, quando eu estava lá. Virei treinador, depois eu virei auxiliar de gerente de turno. Então, foi uma experiência muito enriquecedora. Por quê? Porque você tem contato com pessoas de outros países. Então, eu tinha 15 gerentes. Então, 11 gerentes era da Polônia, um gerente era de Portugal, outra gerente era de não sei o quê. A equipe que tinha era muito diversificada. Então, era assim, você via na cozinha, por exemplo, quando a gente estava trabalhando na cozinha, você via um falando espanhol com outro, depois vinha outro falando polonês, aí já entrava o inglês todo mundo. Aquela troca de cultura gostosa, sabe? Não sei se você já foi em algum lugar que você viu essa coisa que Não, você fica encantada? aqui lá, você vai pro Porto, você vira, tem todas as nacionalidades, todas. Você vê ele tá falando uma língua, daqui a pouco é outra língua, você vai olhar e fala, meu Deus! E aí as pessoas vão te ensinando palavras, falando, ai, no meu país é assim. E aí você vai descobrindo coisas que é um processo natural, a sua cabeça abre, a sua visão do mundo muda. A sua visão do próximo muda, porque eu conheci gente, por exemplo, eu conheci muitos muçulmanos. E infelizmente, na nossa cabeça, a gente tem que muçulmano só serve para explodir coisa. É um pensamento triste. E aí eu conheci uma gerente minha que era muçulmana e eu fiquei encantado com aquela cultura, com aquele... Nós temos religiões diferentes, mas ela mudou a minha visão sobre aquele povo, sabe? Então, essa troca cultural, ela é enriquecedora. Foi, assim, fundamental. Acho que foi uma das coisas que mais acrescentaram, assim, na minha vida, assim, de respeito ao próximo. Aí você volta pro Brasil, a gente vê esse momento delicado que a gente está vivendo. As pessoas, como tratam umas as outras, como tratam alguns assuntos. É muito difícil. Eu acho que, o que me acrescentou, eu voltei e me tornei professor de inglês, né? Passei no teste, entrei na escola de inglês, hoje eu sou professor de inglês. Aí as pessoas falam, dá para aprender inglês em 8 meses? Depende. Depende o quanto você vai se dedicar, o quanto você vai ter coragem de falar inglês quando você precisar, ao invés de pedir para o colega que está do seu lado falar por você. Porque uma coisa é você andar com um brasileiro, outra coisa é na hora que você precisar falar inglês, você corre com seu amiguinho que fala mais e manda ele falar. Então, é muito pessoal. Mas dá sim para aprender, dá sim para trabalhar, dá sim para arrumar um emprego. Eu conheci gente que chegou zerada de inglês e hoje é gerente de restaurante. Num período de 1 ano e meio. E o inglês está 100% bom? Não tá, mas a pessoa tem coragem, a pessoa tem disposição. Então, depende muito da pessoa, eu acho. Você não acha, Fá? Depende muito, e assim, é que nem o pessoal fala, o inglês, é que nem pedem o inglês no currículo aqui em Portugal. Porque o inglês aqui é o básico que você tem que ter, né? É uma coisa assim que, você tem que ter é o básico, é uma outra língua básica, aí depois você fala, eu falo uma segunda língua, qual que é? O inglês, o espanhol, o francês, o alemão.
né? Porque aqui tem nas escolas, né? O alemão, o francês, espanhol. São as três línguas que tem. Aqui tem muita empresa francesa também, né? Então, Então tem muito eu isso. acho que é muito pessoal, depende da dedicação das pessoas. É óbvio que se você for com zero de inglês, depois de 8 meses, você não vai estar um advanced, né? Você não vai estar um avançado, mas você vai evoluir. Então, eu acho que as pessoas têm que olhar para o progresso que elas fazem. E na Irlanda, especificamente, você pode renovar 2 vezes. Então, você vai para ficar 8 meses, depois você renova mais 8 meses para o inglês, depois você pode renovar mais uma. Então, você pode renovar 24 meses para aprender inglês. Eu garanto que em 3 renovações, se você se dedicar, se você se esforçar para falar inglês, você volta para o Brasil se você quiser voltar, ou se você quiser engatar num college, o seu inglês vai estar muito bom. Sim, tem como aprender, mas é isso que eu estava falando, gente. Não pode ter vergonha, não pode ter medo de falar, não É. pode ter medo de dar as caras. É, não pode ter medo de querer fazer amizade. Se você for sair para um bar, você tem que chegar no bar, falar com a pessoa do lado. E aí, tudo bem? Me conta, você é de onde? Né? E uma coisa boa, Fá, não sei se em Portugal é assim, mas esses outros países, eles amam o brasileiro. Você Eles fala gostam do assim, nosso ai, sotaque, né? ele vem a pergunta, você fala assim, de onde você é? Ah, sou da Polônia. E você? Do Brasil. Pronto, eles te amam, te abraçam, querem saber, querem conversar, querem pagar bebida, querem te levar para sair. Então, é muito legal essa troca. Eu acho que isso é uma das coisas mais enriquecedoras que você traz. É, além de você viver em países um pouco mais desenvolvidos, né? Você vê algumas coisas funcionando. Eu acho que é assim, Fá, muda tudo. Eu acho que muda totalmente a sua cabeça, renova sua mente, seus pensamentos, seus planos. É sensacional. Eu conheci uma senhora, Fá, de 60 e poucos anos que estava lá para estudar inglês. Ah, que delícia, Com a né? Tá cara e com vendo? a Não tem coragem. idade. Não tem idade. É um sonho, são sonhos que ficam engavetados, né? E que as pessoas, elas chegam a uma certa época que falam assim, agora eu vou fazer o que eu quero. E tem muitas pessoas que se formam, né? Viu aquele senhor que se formou com 80 anos? Então, assim, eu acho que não tem idade. A idade está na cabeça de cada um, né? Eu acho que não E tem eu vi idade aqui para nos isso. comentários, teve gente que colocou, eu em 42 anos não aprendi a falar inglês. Vocês sabem que eu acredito muito, Fá, nos pensamentos, né? Hoje eu estou cursando psicologia, estou no primeiro semestre, né? Que é uma coisa que eu gosto muito de estudar essas coisas das pessoas, né? Mas é uma coisa que eu li muito sobre. Eu conheço muita gente que É sua porque cara, psicologia é sua cara, né? eu conheço muita gente que conseguiu por conta dos pensamentos. Você fica, eu não sei aprender, eu não consigo aprender, é muito difícil, não vai, não desenvolve, eu não aprendo. Gente, isso cria um bloqueio surreal, porque você já vai acreditando que você não vai conseguir. Então, assim, pô, começa a fazer um trabalho nos seus pensamentos, fala, não, eu vou me esforçar. Você não precisa, se você é muito negativo, né, que tem gente que é super pessimista, né? Se você é muito negativo, começa falando tipo que você vai tentar, que você vai se esforçar, e aí depois você começa, eu vou conseguir. Oi, Bia. Oi, Adriana, tudo bem? A Adriana me Tem conheceu na Irlanda. um curso que a gente. Ah, é? Ah, tem um curso que a gente faz na empresa, né? Que é o Bold, e que não existe tentar. Então, eles te dão até uma pulseirinha roxa, que cada vez que você fala tentar, você tem que puxar a pulseirinha. Porque não existe tentar. Você ou faz ou você não faz. É a É sua igual aquela palavra determinação, né? acho, né? Ah, eu acho. Não. Não é eu acho. Ou é ou não é. Não existe acho ou talvez, ou, né? Ou Verdade. é ou não é, né? É... Não, eu tava. E é bem Ó, a Fabi falou, eu vou me esforçar. Não, ô Fabi, você tem que falar que vai conseguir agora. A ela só Adriana, não ele é pode, 10. ela só não pode entrar na aula com outra pessoa que ela conhece, porque senão ela não deixa outra pessoa fazer a aula. A Adriana, obrigado. A Adriana é 10 também, gente. Ela é consultora de intercâmbio também. Super gente boa, conheci ela.
10 mesmo. E E é se você legal, falou a né, Murilo? verdade, Porque a gente faz assim, amizade com, que nem assim, eu conheço, eu tenho uma amigas brasileiras aqui, portuguesas, moçambicanas, e as que foram embora, que estão morando em outros lugares do país. Então, assim, você faz amizade com várias nacionalidades, e é assim, tão gostoso, né? Porque você acaba conhecendo a cultura das pessoas e eles adoram mesmo, assim, que nem e hoje é você uma estava falando. amizade diferente da que a gente está acostumado, né, também. Porque eles têm uma amizade um pouco mais distante, eles são mais É, reservados, mas mesmo assim é uma amizade que você vê que é sincera do jeito deles, né? é, E ainda voltando no inglês, eu acho que um dos fatores que, não só do inglês, acho que da vida, é você encontrar uma motivação para você fazer aquilo, né? Você tem um objetivo, você tem uma motivação, não, eu vou fazer isso por conta disso. Então, quando você tem um motivo, quando você tem uma razão, quando você tem um porquê, um propósito por trás, pra fica fazer, né? muito mais fácil é, de entender, de você se dedicar e assim, não olhar para as dificuldades, né? Óbvio que para umas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil. Para fazer o intercâmbio necessita investimento, necessita planejamento, mas não importa, não importa de onde você é. Eu conheço pessoas que saíram da favela mesmo, que tem aquele discurso de é, que tem as pessoas gostam de rotular, né? As pessoas gostam de rotular, não, esse daí mora não sei na onde, nunca vai conseguir. Esse aí mora não sei na onde, vai conseguir. Pode conseguir mais fácil, o outro mais difícil, mas não quer dizer que não vai. Então, É, foca no é sonho, bem né? isso. É, é bem isso, que cada um olhasse para si, né? Para si. E apoiar o outro, né? Independente do que você acha, do que você acha. É o que a Adri tá falando, ó, tudo é questão de sonho e planejamento. Meu, e Sim, se você tem um amigo que você conhece alguém que tem um plano que parece super absurdo para você, a sua função, a nossa função não é criticar. Meu, mostra jamais. apoio, fala, ó, pode ser muito difícil, você pode chorar, você pode querer desistir, mas, meu, continua tentando. Ai, nem que demore 5 anos para você viajar. O meu amigo, que é gerente da Milano, um restaurante italiano na Irlanda, acho que a Adriana conhece, lá no Temple Bar, ele demorou 3 anos para conseguir fazer a viagem deles. Foram 3 anos de planejamento. E lutando, trabalhando, deixando de sair, perdeu o emprego, teve que adiar mais um pouco, mas quando você quer, você consegue. E você tem que ter essas pessoas que estão do seu lado para te motivar aí. E, gente, vale muito a pena. Ponto. Não tem uma. Eu duvido que alguém conheça uma pessoa que fez intercâmbio, ficou 6 meses, 3 meses, 15 dias, que quando volta você não ouve aquele discurso, que você acha que é até combinado, né? A minha mãe acha que é combinado, porque todo mundo que ela conhece que fez intercâmbio fala a mesma coisa. É a famosa frase. Gente, intercâmbio muda tudo. Muda a sua vida. Mas muda como? Ninguém entende. Só quem vive sabe o poder que tem essa oportunidade na vida de alguém. Então, eu super aconselho. Se você não gosta de inglês, tem aquele perfil de gente que não gosta de inglês. Que para mim não é confiável esse tipo de gente. Quem não gosta Fala de por inglês. isso, gente. Não é confiável. Mas hoje a Europa tem outros lugares com possibilidades. Então a gente tem a Espanha, que abriu o mesmo programa de intercâmbio da Irlanda. A empresa que faz para a Espanha também. Hoje você pode ir para a Espanha, estudar espanhol em Madrid e trabalhar 20 horas por semana, se você é que gosta de espanhol. A França, se eu não me engano, estava em processo de abertura, não posso falar muito bem. Mas então tem muitas possibilidades, gente. E a gente volta a falar aquilo, né, Fá? Se você quer, se você tem vontade, mesmo com toda essa crise, se planejar para ir, vai ser um investimento, o maior investimento pode ser o mais caro da sua vida, mas vai ser o mais enriquecedor e vai dobrar na sua vida o acréscimo que isso vai ter. Você morando em Portugal, Sim, você pode falar que você é uma eterna intercambista também, né? diária. Diariamente, assim, olha, porque assim, é a mesma coisa você morar fora e é um curso para a vida.
É um curso para a vida, porque você morar fora é um pouco ainda diferente, porque você refaz a sua vida de um modo geral. Então, assim, você refaz, né? É verdade. Qualquer vez eu vou fazer uma live sobre isso, porque é o que as pessoas perguntam, como é que é? É, entendeu? É. É, é. Então, é. Ó, a Adri tá Então, falando aí, ó, que ela me conheceu no primeiro dia de intercâmbio. Super tímido, e olha só. Eu tava com muito medo, na verdade. De eu não conseguir, por exemplo, eu sabia que eu ia conseguir um emprego por conta do inglês. Mas eu tinha muito medo, Fá, de não dar conta do trabalho. Uma insegurança muito grande, porque era zero minha zona de conforto. Mesmo falando inglês, era zero minha zona de conforto. Então, muitas pessoas erram em achar que o único problema delas no intercâmbio vai ser o idioma. Não vai. É uma superação. Você está disposto a lavar banheiro se você não achar nada? Porque eu no MEC, eu não ficava só na chapa, não. Eu limpei muito vômito, tirei muito drogado do banheiro, limpei muito banheiro de é. madrugada. Porque o que eles têm que saber é assim, aqui não existe auxiliar, ajudante, não. Você foi contratado para aquela função, porém você faz tudo E outra, dentro eu acho que daquela vai até função. muito além disso. Quando eu estava na Inglaterra, eu fui, depois dos 8 meses na Irlanda, eu fui fazer um trabalho, fui trabalhar na Inglaterra 3 meses como guia de grupo com os alunos, auxiliando, assim, levando eles para conhecer alunos do Brasil que iam para lá da rede adventista. Eu trabalhava no Newbold College of Higher Education, então era uma universidade que eu conheci em 2017 no meu primeiro intercâmbio de 15 dias em Londres, Paris e na Grécia. Eu trabalhava lá e aí eu vi um cara limpando o banheiro um dia e aí a gente começou a conversar, enfim. Ele estava trabalhando, limpando o banheiro, mas ele estava fazendo isso para pagar o mestrado dele na universidade. É que aqui no Brasil a gente rotula trabalho. Esse trabalho é bom, esse trabalho é ruim, esse trabalho é digno, esse trabalho não é digno. O lixeiro não presta, só presta o engenheiro. O dono da empresa só presta, o faxineiro da empresa não. Lá, na Europa não é assim. Na Europa não é assim. Na Europa você faz de tudo e você tem que estar disposto a fazer de tudo. E até nisso vai colaborar para o seu bem quando você voltar para o Brasil. A forma que você vai tratar as pessoas que você conhecer. É muito diferente, porque assim, conheço assim, a história de muita gente, né? No Brasil, a gente. Você é empregada doméstica, tem aquela função. Você é advogado, então, cada um tem a sua formação, né? Uhum. E você faz aquilo que é mediante a sua formação. Aqui não, né? Aqui você chega humildemente e faz o que tem para você fazer. Então, isso enriquece muito, te ensina muito, porque são aprendizados, né, que você aprende e para a vida, né? Falaram Aqui aí, né? você Sair da quem, proteção que a quem família nunca lavou dá. louça, quem nunca lavou louça no Brasil, fora do Brasil, você vai lavar louça. Você vai limpar chão, então eu vi um depoimento de um rapaz sobre isso, achei o depoimento dele fantástico também. Ele falou assim: aqui eu aprendi tudo. Ele falou, porque no Brasil eu não sabia fazer nada, mas aqui eu aprendi a fazer tudo. Aprendi a lavar chão, aprendi a lavar louça, aprendi a atender mesa, enfim. Então, assim, de alguma forma você aprende. Quando você sai da sua zona de conforto, você acaba aprendendo, né, na marra. É aquilo, né? O que não te acrescenta te ensina alguma coisa, tem sempre uma lição para tirar de tudo que a gente passa, né, Fá? Eu Tudo, acho tudo. que não tem muito do que falar. Intercâmbio
Foi a melhor escolha que eu tive na minha vida, a melhor oportunidade que eu tive. Eu agarrei com todas as forças. Me arrependo de ter voltado antes, podia ter ficado mais. Mas a gente, eu acho que tudo na nossa vida coopera para o nosso bem, né? Então, tem algum propósito eu ter voltado, mas pretendo voltar para a Europa também É para isso que eu ia te visitar perguntar. você, o Ah, Bruno, a com Fá, certeza. os amigos que eu fiz. Se você não E eu te falar agradeço. dela, depois ela vai te chamar no particular, viu? A outra Fabiana, amiga da Fá, que me apresentou a Fá, o Bruno, inclusive um abraço para o Bruno, para vocês todos. Eu agradeço muito essa oportunidade que você dá, não só para mim, mas para todas as outras lives que você faz, de poder falar sobre isso, porque eu acho que são temas muito importantes e trocar experiências é muito importante, né? Você ouvir o outro. Outro dia eu ouvi uma frase muito legal. Você ouve para escutar ou para responder? Então a Eu gente já também ouve ouvi. pensando na resposta, né? Exatamente. Você não ouve querendo absorver o que aquela experiência, o que aquela vida que está conversando com você tem para te passar e você tem para passar para ela. Então esse network, né, que está na sua legenda, é muito importante. Eu agradeço muito a oportunidade. Espero ter Não. feito uma boa Eu acho participação, né? bacana. Eu acho bacana, e assim, eu sempre gostei muito de conhecer pessoas e saber da sua trajetória, para quê? Porque assim, eu gosto de ver aonde as pessoas, da onde as pessoas saíram, aonde elas chegaram. Eu fico muito feliz, sabe, de ver que a pessoa ela conseguiu chegar naquele objetivo que ela teve, né? Então, assim, esse projeto foi criado exatamente para isso, para mostrar pessoas que inspirem outras pessoas, entende? Então, assim, tem muitos jovens que querem fazer a intercâmbio e que, infelizmente, foi adiado por esse momento que estamos vivendo, mas que o sonho permanece, né? O sonho permanece e que vai tentar realizar. Então, é bom ter, assim, o ter o depoimento de alguém que vivenciou isso na pele e falar, né, que realmente é bom, que realmente vale a pena. Só que tem que ter o planejamento, tem que ter o planejamento, tem que ter pesquisa, né, tem que ter pesquisa tanto para você estudar como você morar fora. Né? Não é a mesma coisa de que você mudar de cidade ou você estudar em outra cidade. É totalmente diferente. Então, você tem que se planejar mesmo, você tem que fazer essa pesquisa para que você não tenha problemas, né, no meio do caminho. E também, assim, verificar agências, se você vai por uma agência, verificar se a agência... Espera só um minutinho, Fá. Eu só vou pôr meu celular para carregar, tá? Só um minutinho. Tá, tá. E assim, e para verificar agências, né? Porque para verificar a idoneidade dessa agência, verificar se você vai ficar em casas de família, ou se você também, igual o Murilo fez, foi pesquisou e foi morar num apartamento. Se você vai trabalhar, se o seu visto te dá autorização de trabalho, tá? Porque se você chegar num país que você tem o visto de estudante e ele não tem essa autorização de trabalho, você não pode trabalhar. Então, você tem que verificar tudo isso também, todas as burocracias que existem, não ir com a cara e com a coragem, né? E verificar as condições, quanto que você vai gastar, verificar os valores do euro, do dólar, da libra, enfim, de qual a moeda de E qual país cada que você país, vai. Fá, é legal falar também que cada país tem as suas regras para entrar. Exatamente. Não são todos os Exatamente, tem que países que pesquisar são isso. iguais, porque, por exemplo, na Irlanda, você não precisa tirar visto antes no Brasil. Você vai tirar o seu visto lá no aeroporto. Quando você chegar, eles vão carimbar o seu passaporte, você vai marcar com a imigração irlandesa e você vai tirar o seu passaporte quando você estiver na Irlanda já. Só que na Austrália você já tem que sair com o visto daqui. No Uhum. Canadá você já tem que ter o visto antes de sair também. Então, o segredo que você falou é pesquisa e volta a reforçar a ideia
do autoconhecimento. Você tem que saber o seu estilo, até dentro do país que você escolher. Então, por exemplo, você escolheu o Canadá. Aonde você vai ficar no Canadá? Você vai ficar em Toronto, que é igual São Paulo, praticamente, cidade movimentada, aquele trânsito, gente. Você vai ficar em Vancouver, que é um pouco mais tranquila, mas ainda assim é um pouco mais movimentada. Ou você vai para uma cidade no interior, você vai para Quebec, você vai para outro lugar. Na Irlanda, a mesma coisa. Você vai para ficar em Dublin, que é a alma da Irlanda, né? É onde tudo acontece, é o centro, onde tem as coisas. Ou você é um perfil mais calmo e tranquilo, você vai morar no interior, você vai para Galway, você vai para Cork, você vai para Bray, você vai para onde? Então você tem que saber qual é o seu perfil. Sim, sim, você tem que saber isso tudo para não ter, para não, assim, não ser pego de surpresa, né? Porque aí você vai estar em outro país, você vai querer voltar e arruinar todo aquele sonho. Então, assim, pesquise, converse com as pessoas que já foram para te dar dicas, porque tem os macetes também, né? Que Sim, você chega que nem aqui esse grupo que eu falei para você. Hoje eu descobri uma coisa, entendeu? Então, assim, já passo para as meninas, olha, gente, eu já descobri assim, 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 que esse documento serve. Então, assim, você já dá aquela dica para que a pessoa que esteja à procura disso também sabe. Então, assim, vale a pena, né? Vale a pena você procurar. Eu vou ter, acho que na semana que vem, não sei, ainda não consegui marcar o horário ainda com ele, mas ele também fez um intercâmbio, só que ele estudou gastronomia na Irlanda, em Dublin. Então, nós que vamos ter também massa. essa experiência para conversar com ele e para saber um pouquinho. Por Então, exemplo, eu assim, conheço, Murilo, teve muita gente que sofreu, essa coisa do clima é bem séria, por exemplo. é, eu Inglaterra, sofri, eu sofri. Irlanda, é tipo assim, não é sol e cinza, é cinza e às vezes tem sol. Às Então, vezes assim, o sol aparece, né? eu não tive problema nenhum. Nenhum dia que eu falei, nossa, eu não aguento mais o céu cinza. Pra mim, tava tudo ótimo, o clima tava bom. Mas tinha gente que falava, meu Deus, eu vou morrer, eu vou surtar, eu não aguento mais, eu Não, preciso. eu fico deprimida. Eu sou aquela que eu deprimo fácil. Por isso que todo mundo da Europa vem passar férias aqui em Em Portugal, né? Portugal. Portugal é a única coisa assim o mar é gelado, gente. O É ruim da aquele que você Irlanda não é só o cinza, viu, Fá? O ruim da é, Irlanda é que é cinza e chove. chove, né? Chove muito e no fim do ano, no inverno, escurece super cedo. Então, o dia mais cedo que eu vi escurecendo era tipo 10 para as 4 da tarde, já tava tipo noite. Aqui também. Aqui deu 5 horas. É, no Ai, inverno é complicadíssimo, mas assim, eu super amei. Eu conheci muitos países, gente, então hoje eu conheço aí 15 países. Desses 15, a maioria foi desse período que eu tava no intercâmbio. Então, eu trabalhava no MEC, aí eu falava com a minha gerente, em tal dia você pode não me colocar na escala para eu, porque eu vou fazer uma viagem? rinite Pode. atacada, hein? Aqui, gente, vocês acreditam que aqui a minha rinite ataca toda semana, mas quando eu tava na Europa eu não tive problema nenhum de rinite. É E o olha que ar, né? aqui tem É, uma umidade também, né? mas a poluição é menor, né? Muito. A gente vê o céu assim, coisa Eu mais acho que linda, né, Murilo? influencia bastante nisso. E, e aí eu pegava e ia viajar. Então, é, gente, é tudo de bom. Tudo de bom. Ah, para quem gosta de viajar, e eu falo para todo mundo mesmo, as pessoas às vezes falam assim, mas é caro. Mas se você se planejar, você consegue. Tudo bem que agora tá difícil, porque o euro tá nas alturas, o dólar, enfim, tá meio complicado mesmo. A gente está numa situação meio que complicada mesmo. Mas, gente, quanto a isso, vamos se planejando. Vamos se planejando. Daqui 2 anos eu vou. Então, daqui 2 anos. Eu me planejei 1 ano e meio. Quando eu fui tirando documentação, né? É um monte de papelada, é um monte de coisa, enfim.
Mas é isso, amor. A gente já está chegando no final. Quem quiser ter aulas de inglês, tá, gente? Ele é professor, né? E no Brasil, em São Paulo. Mas eu não sei se ele dá aula particular, enfim, quiser trocar ideia de intercâmbio também. O Murilo é super show de bola. Travou, não sei se ele está me ouvindo, mas aí eu vou deixar o contato dele nas descrições, tá bem? Muito obrigada a todos que participaram dessa live. Eu acho que em outros países. E aí, caiu. Ele deve ter descarregado o celular dele. Bom, e obrigada a todos. Obrigada a todos por participar. Oi, oi. Ele conseguiu entrar? Peraí, gente. Agora ele tá no da mãe dele. Obrigada a todos que participaram da live. Gente, meu celular eu tava carregando, mas a tomada não tava encaixada direito, caiu. Muito obrigado, tá, pelo convite. As pessoas que precisarem entrar no meu Instagram para perguntar, tirar dúvidas, eu sempre respondo o pessoal que me pergunta as coisas de intercâmbio. É o underline Munere, que agora eu tô pelo Insta da minha mãe, mas é o underline Munere. Eu vou E deixar na descrição. muito sucesso aí no Criando Raiz em Portugal, que é um Instagram que eu vejo que tá unindo pessoas, né? Contando histórias. E eu Tá. acho que as pessoas estão precisando ouvir histórias boas das pessoas, principalmente nesse momento. Sim, e amanhã nós vamos ter uma sexóloga falando da sexualidade feminina. E na sexta-feira vamos ter uma fisioterapeuta que mora aqui em Portugal falando da dificuldade da burocracia de validar o seu diploma aqui. Então, acho que são duas Essa eu lives. vou assistir, hein? Quando eu me formar, eu vou embora. Assista, não pode perder. E olha, Mo, muito obrigada mesmo, obrigada a todos que participaram. E a Depois você sua tira o vida aí, print de quantas pessoas, quando você encerrar, de quantas pessoas estavam aqui, tá? tá bem, eu tiro. Muito obrigada, amor. Sucesso para você, mais viagens, tá? E quando vier para a Amém. Europa, gente, dá uma passadinha aqui em Portugal, que a gente Com sempre tá aqui certeza. pra você, tá bem? E traz a máquina. Ah, gente, ele é fotógrafo também, tá? Ele tem um Instagram, tá? Fotografias. Gente, ele adora tirar foto, só que ele Foto, não envia a sua foto para você, tá, foto gente? Fica. por hobby. Olha lá, o Bruno gritou, falou: cadê a minha foto? Eu preciso pegar essa máquina para mandar essas fotos, senão mais 2 anos eu não mandei a foto ainda. Ele tem um monte de fotos, gente, há mais de um ano. Ele é igual meu tio. Eu tenho um tio assim, que ele tira foto, ele filma, mas passa assim 20 anos, 30 anos para ele poder enviar alguma coisa. Muito legal. Obrigado, Fá. Um beijo para todos vocês. Obrigado para quem assistiu. E quando quiser uma outra, que o assunto é longo, se quiser outro tema, a gente está aí. Tá bem, tá Tá bem. Muito bom? obrigada Um mesmo. beijo. Um beijo grande para você. Um beijo grande Tchau, para todos. tchau. Espero vocês amanhã e sexta. Tá bem? Pode deixar. Um beijo, Tchau. coração. Obrigado, pessoal.